apresentar então o segundo caso de hoje, que é um paciente que está internado com a gente na unidade coronariana. É o paciente HDG, masculino, 82 anos, paciente procedente de Americana, casado com um filho. De antecedentes pessoais, o paciente é hipertenso. Inicialmente ele começou o acompanhamento com a gente através da cirurgia vascular. O paciente foi submetido em junho desse ano à colocação de uma endoprótese para correção de aneurisma de aorta abdominal. Depois disso, na verdade, é que foi avaliado quanto à valvopatia, e o paciente, em setembro de 2011, foi submetido a uma troca de válvula aórtica por prótese biológica por estenose acentuada da válvula nativa. De intercorrências no pós-operatório, no PO15 da troca valvar, o paciente apresentou um derrame pleural à direita, com necessidade de punção de alívio. O líquido veio só como transsudato, sem sinais de infecção, e o paciente apresentou melhora clínica. Em outubro desse ano, o paciente reinternou pelo pronto-socorro com um quadro de melena e queda de HB, a hemoglobina dele chegou a 4, com necessidade de transfusão sanguínea, e quando foi submetido à endoscopia, foi visto que ele tinha uma úlcera duodenal, sem sinais de sangramento recente naquele momento, mas que foi atribuído a essa úlcera o sangramento e a melena. A conduta foi iniciar omeprazol e o paciente foi mantido sem o AS que ele usava previamente. Após isso, o paciente evoluiu bem, a proposta era segmento ambulatorial. A história recente agora dessa última internação, então chegou com 10 dias de história de dispneia progressiva. No momento que ele procurou o serviço de Americana, a dispneia já estava ao repouso, aumento de volume abdominal e edema de membros inferiores, negava precordialgia, negava queixas infecciosas. Era um quadro de insuficiência cardíaca de predomínio à direita, descompensado. Ele internou inicialmente em Americana para compensação clínica. Lá estava em uso de estatina, furosemida. O ácido fólico e o sulfato ferroso ele já usava previamente por conta dessa anemia anterior. Por conta desse quadro clínico descompensado, sem aparentemente um gatilho e um sopro rude auscultado em região parasternal esquerda, a equipe do Hospital de Americana optou por repetir o ecocardio para reavaliação. Quadro clínico. O eco de lá evidenciou uma CIV com fluxo esquerda-direita em região perivalvar. A estimativa lá, pode passar o próximo, por favor. A estimativa lá foi de uma CIV de 4,6 milímetros. Tá? Então, as medidas, pode passar o próximo. Então, a comunicação interventricular perimembranosa, periprótese aórtica, medindo aproximadamente 4,6 milímetros de diâmetro. Então, ficou como a provável causa da descompensação, uma CIV pós-cirurgia de troca valvar aórtica. O paciente foi, então, solicitada a transferência aqui para a Unicamp, para compensação clínica e avaliação quanto à conduta cirúrgica. Quando o paciente chegou, ele estava tecpneico, já estava tolerando um pouco mais o decúbito, mas ainda tinha um pouco de desconforto ao decúbito horizontal, com vários momentos de congestão pulmonar, necessitando de ventilação não invasiva intermitente, responde bem ao diurético, mas é um paciente bem lábil, que tem descompensações frequentes. Aqui, no exame físico de entrada, o que chamava atenção, o paciente estava um pouco descorado, uma cruz em 4, taquipneico, tinha estase jugular, a cicatriz da esternotomia em bom estado, sem sinais de infecção, tinha estertores bibasais e um sopro clássico, assim, rude, panfocal, melhor audível em região parasternal esquerda, que ele não tinha anteriormente. Tinha uma descrição que ele tinha dado entrada no outro serviço com ascite e edema de membros inferiores, mas quando veio transferido para a gente já não apresentava essas alterações ao exame físico. Pode passar. Esse foi o raio-x de entrada, que ele apresentou aqui para a gente. Então, uma alteração principalmente em base e terço médio à direita, apesar de no exame físico ele ter estertoração bibasal. O eletro dele é um eletro
semelhante ao que ele apresentava antes da cirurgia. Então, ele tem uma inversão assimétrica em V4 e V5, mas ele já tinha anteriormente. Tinha uma estenose de valva aórtica da nativa. Pode passar. E aqui a gente optou por realizar o eco transesofágico por uma melhor avaliação. Então, nessa primeira imagem, o que dá para se ver é que tem uma via de saída de ventrículo esquerdo e átrio esquerdos aumentados, e a prótese mitral, pode passar o próximo. Dá para ver ela fechada e na próxima imagem aberta. Desculpa, falei errado. Aórtica. Normofuncionante. A válvula é normofuncionante. Essa é uma imagem das câmaras direitas, então, câmaras aumentadas de tamanho. Vai dar para ver depois. Depois vai ter o com Doppler, que dá para ver um pouquinho melhor. Aqui a veia cava dilatada, mostrando a repercussão para câmaras direitas dessa CIV e para a veia cava. E a válvula mitral em corte transverso. O próximo está dando para ver a válvula mesmo. Clica 2 vezes, por favor. Não está funcionando? Vê de novo. Não está funcionando? Ela estava em movimento para... No computador estava funcionando, mas estava normofuncionante a prótese, foi considerada normofuncionante. Então, essa foi a primeira imagem que eu vi com a Dani ontem. O que ela mostra é aqui, né, Dani, à esquerda, a CIV, né? Deixa eu... Aqui? É isso? Tem aqui a ponteira. Não, na verdade, essa imagem é um corte de esôfago médio-alto para a gente ver um corte transverso da prótese. A prótese está aqui, estava normofuncionante, a prótese, sem espessamento, mas para a gente avaliar aqui, bem na base aqui da prótese, a gente não vê uma CIV, só que a gente vê a sombra do anel da válvula aqui, que dificulta um pouco esse reconhecimento da comunicação interventricular. Passa o outro, por favor. Quando a gente joga o color, aí a gente conseguia avaliar uma turbulência, um fluxo turbulento aqui do ventrículo esquerdo em direção ao ventrículo direito, com um gradiente de 85 milímetros de mercúrio, que foi o que a gente considerou como um gradiente de comunicação interventricular, mas não foi possível ver mesmo essa comunicação por causa da sombra da prótese. Aí eu acho que ele roda, vê se roda, que daí dá para a gente ver um pouco melhor. Aqui é um corte, na verdade é um corte de transesofágico não convencional, foi um corte mais angulado para a gente tentar avaliar melhor bem essa porção basal do septo interventricular. Não está rodando? Você trouxe o CD? É que aqui a gente conseguiria ver bem essa imagem aqui, é uma rarefação aqui da ecogenicidade, que é exatamente onde a gente veria a comunicação interventricular. É mínima a comunicação interventricular nesse caso. A gente tem algumas imagens que provavelmente também não vão rodar, que eram da paciente da semana passada, que a Ana Raquel trouxe, que daria para a gente ver melhor. Aqui tem um discreto refluxo paravalvar aqui, que a gente vê com o collar num corte transverso da prótese, mas é coisa mínima. Acho que é isso. Não é, nesse caso, não. Na da outra paciente era. Era bem próximo.
Não, eu só salvei a apresentação. Não, mas eu só copiei do CD para aí e no meu computador estava rodando. Não, não estava. Bom, enfim, desculpem porque não rodou, mas dava para ver, eram imagens bonitas para ilustrar. Então, no laudo, passa o próximo, Hugo, por favor. No laudo, então, tem a visualização de descontinuidade em septo interventricular subaórtico, com essa dificuldade em relação à mensuração do tamanho por conta da sombra acústica, e um gradiente estimado em 80 milímetros de mercúrio. Pode passar? Dos exames laboratoriais dele, nada que chamasse muito atenção, teve só um diagnóstico de hipotireoidismo, um TSH de 12, mas que a gente discutiu, inclusive, em visita hoje de manhã, foi optado por aguardar estabilização clínica, porque o paciente ainda está bastante taquicárdico, e talvez iniciar o hormônio tireoidiano para ele nesse momento pudesse aumentar essa resposta de taquicardia e piorar o quadro clínico. 2 hemoculturas periféricas colhidas ao mesmo tempo com estafiloepidermides, então foi optado, o paciente não tem sinais clínicos de infecção, foi optado por repetir essas hemoculturas e aguardar. E nada além disso que chamasse atenção ao exame físico. O que se discute, inicialmente a conduta da cirurgia seria uma conduta expectante, só que o paciente tem apresentado descompensações diárias. Essa noite, novamente apresentou congestão pulmonar, com necessidade de ventilação não invasiva, diurético. Então, a gente trouxe a conduta da nossa parte, é a indicação cirúrgica mesmo, a gente trouxe, no caso, também para ilustrar e para reforçar realmente que o paciente vai precisar de uma nova abordagem, né? Não está... A gente está tendo uma dificuldade, por conta do substrato de alteração anatômica, em compensar esse paciente. Nem adianta passar o da... Eu ia passar o da dona Josefina, mas não está rodando. Eu trago na semana que vem de novo, Dani. Eu queria só fazer um comentário. A gente cansa de ver CIV pós-implante de válvula aórtica. Na hora que vai suturar, fica um CIV, né? Então, o achado de CIV no pós-operatório de um implante de prótese aórtica, somente idoso, em que ele tem que descascar muito para pôr a prótese, isso é um achado comum, assim, não chega a ser algo que a gente estranha no exame. E, normalmente, não tem nenhuma correlação com a clínica. E nesse paciente ainda, que não tem hipertensão pulmonar e não tem um sinal de que há um shunt significativo para o lado direito, é quase impossível justificar o quadro clínico por causa desse CIV. Do ponto de vista ecocardiográfico, não é esse o caminho, não. Você tem algo? Eu nunca não sabia dessa frequência. Você tem alguma noção de qual a frequência que a gente vê isso? Olha, exatamente eu não tenho, mas vamos dizer que cada 50 casos, um pelo menos tem esse CIV, e geralmente é idoso, e dá para ver nitidamente que ele fica nessa posição embaixo da válvula, e a hora que eles vão costurar, ele só vem de cima, né? E daí eles vão costurar e fica um CIVzinho, e a gente vê esse CIV no primeiro exame, no segundo exame, 10 exames depois, e o gradiente é sempre esse, 70, 80, quer dizer, a repercussão é nula, né? São CIVs realmente pequenos, e não tem nada a ver com um CIV congênito ou um CIV pós-infarto, né? A evolução é completamente benigna. E esse paciente, o quadro ecocardiográfico dele, pelo menos, não corrobora a impressão de que ele descompensou por causa do CIV, né? Ele não tem nenhum outro achado que mostra que o CIV está chuntando tanto que descompensou o paciente, né? Então, num paciente de 82 anos, se você encontrar um quadro clínico desse, você deve desconfiar de insuficiência cardíaca direita. Mas o achado do exame atual não é esse, né? Quer dizer, então, se você estimar a pressão pulmonar dele pelo gradiente do CIV que a Dani fez, dá 40. Com 82 anos, ter 40 de pressão pulmonar é até melhor do que o esperado. Geralmente fica em torno de 50, né? Então, como é que você pode julgar que existe uma hipertensão no sistema direito
se a medida objetiva da pressão ali, com um erro de mais ou menos 4, está dando uma pressão normal para a faixa etária, né? Se isso fosse verdade, todo paciente de 82 anos teria uma insuficiência cardíaca direita, né? Então, o quadro clínico não é facilmente explicado pelo achado, não, pelo contrário. Tinha dilatação de câmeras direitas ou não? Porque a cava, só para entender o caso, a cava estava dilatada e, pelo que eu vi, o ventrículo direito estava dilatado. Qual que é a chance desse gradiente não estar adequadamente calculado? A medida do gradiente pode ser para menos, né? Quer dizer, ela pode não fazer uma medida correta aí, mas o erro é pequeno. Quando você tem um refluxo tricúspide e um gradiente CIV, acho que a Ana não está aqui, mas a gente confia cegamente no gradiente do CIV, porque ele mostra uma relação instantânea da pressão no ventrículo esquerdo, da pressão no ventrículo direito. Mas você concorda que o VD está dilatado? Nessa faixa etária, ter hipertensão pulmonar é normal. Então, a gente discute isso muito com os residentes lá. Ele vem com o exame, achei 46 de pressão pulmonar. Acima de 75 anos é normal. Se tem essa pressão pulmonar, também o ventrículo direito vai estar dilatado. É muito difícil você ter um ventrículo direito de dimensões normais num paciente acima de 75 anos, né? Então, inclusive, não tem uma medida de normalidade para 75 anos ou mais. Então, é difícil você falar, aumentou leve, moderado, acentuado. Então, fica uma regulação mais grosseira, quer dizer, ou é acentuado ou não acentuado. E o dele é não acentuado, né? Então, para você dizer que tudo isso aconteceu por causa do CIV, faltam achados ao ecocardiograma. Esse paciente tem alguma coisa para se pensar em TEP? Uma coisa que chama atenção, eu não tinha prestado atenção, o raio-x dele, com esse leuco de 14, 15 mil. Volta o raio-x dele, só pra gente ver uma coisa. Tem? Aí. Então, essa base direita dele, dificilmente isso é só congestão. E um paciente com 14, 15 mil, com dispneia, que faça uma clínica tão exuberante de dispneia, a possibilidade de ser uma pneumonia mesmo, não? Mas tem outros raios-x, ele tem... Não, porque você pode ter congestão bilateral, você pode ter uma ausculta sugestiva de congestão bilateral. Mas você pode ter isso e ter Sim, mas e o raio-x? Porque o que acontece é que você, na verdade, você não precisa... Normalmente, as pneumonias elas não causam crepitação. Ele causa preenchimento alveolar. Preenchimento alveolar você não percebe com crepitação. Você percebe com broncofonia, com ACC, se ele for muito próximo, ou redução de murmúrio. Né? Quando você ouve, você pode ter crepitação porque você tem congestão e ter a pneumonia convivendo no mesmo lugar. Então, o fato de ele melhorar com ventilação não invasiva não afasta a possibilidade de uma pneumonia. Então, eu faria um novo raio-x em condição de melhora, com melhor ausculta pulmonar. E as hemoculturas eu acho que realmente precisam ser perseguidas. Apesar eu não conhecia isso que o Beto falou, mas apesar do que o Beto falou, há uma possibilidade de endocardite que precisa ser descartada, né?